Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. Hoje aí tivemos uma notícia bem estranha que por um lado deixou o pessoal aí do mercado bem preocupado, por outro lado abriu aí margens positivas para que coisas positivas aconteçam. Vou mostrar isso tudo aqui para vocês, vou mostrar, como sempre, o outro lado da informação que não está sendo mostrado, ok? Isso porque, qual é o grande tema desse vídeo de hoje? O pessoal estava esperando que o PIB ficaria estável em maio. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. O que isso revela? Revela se a economia está saudável ou se ela está murchando, minguando. Eles esperavam que ficaria na mesma. Como se diz no mercado, andaria de lado, não subiria nem diminuiria. Ia ficar mais ou menos a mesma coisa, ou talvez com uma pequena queda de 0,1%. Mas o que surpreendeu todo mundo foi que o PIB de maio, ou a prévia do PIB de maio, melhor dizendo, que é o famoso IBCBR, ele caiu 2% num único mês, o que é uma queda enorme, gigantesca, que deixou os caras meio assustados. Alguns estão falando, não é motivo para ficar preocupado, outros estão falando, agora o negócio está bem estranho. Qual dos dois estão certos? Não tem motivo para preocupação ou a coisa está muito bem estranha? Vou explicar isso tudo para vocês, vou dar a minha opinião e vou dar a opinião de outros especialistas, ok? Antes disso, gostaria de lembrar a vocês que finalmente chegou o novo livro 90 Segundos para o Apocalipse, O Grande Reset e a Ordem Internacional Nova. Nesse livro eu vou mostrar a vocês de forma clara e objetiva para onde o mundo está indo, está caminhando e o lado sinistro, escondido dos jogos de poder e mais do que tudo, onde que o Brasil entra nisso? Para onde que o mundo está indo e o que a gente precisa fazer para não se dar mal, ok? Lembrando que essa ideia de 90 segundos para o Apocalipse é daquele grupo de professores da Universidade lá de Chicago que em 1947 criaram um relógio para medir o quão perto a humanidade estaria do seu fim. E neste ano de 2023, mais precisamente no mês de março, eles aproximaram esse relógio do juízo final para o ponto mais próximo da meia-noite, que significa o ponto mais próximo para o fim de tudo, que é agora 90 segundos para a meia-noite. Foi noticiado muito aí no noticiário mundial em março. Muita gente não viu, eu vi, noticiei, comentei e trago agora em profundidade nesse livro aqui para vocês, tá? Você vai adquirir com 26% de desconto, primeiro link aqui embaixo, tá? Sem falar, na verdade, segundo link aqui embaixo. Primeiro link é o Manual 2023, aí onde a gente mergulha profundo também, tá? Aproveite aí, ó, livrão bonitão, tá? Ficou bem legal, uma capa incrível, sensacional, como sempre, Editora Vide, tá? Garanta já o seu exemplar, promoção por tempo limitado. Vamos lá, então. O que sai no noticiário é o seguinte. Prévia do PIB recua 2% em maio, IBCBR. O que é o IBCBR? Índice de Atividade Econômica, tá? Ele é considerado uma prévia do PIB do Brasil. Ele teve essa considerada forte queda de 2% no mês de maio, resultado muito abaixo da expectativa de menos 0,1%. O IBCBR ele tenta antecipar o PIB fazendo o quê? Analisando indicadores como serviço, agropecuária, indústria, varejo, tá? Então, esse índice ele estava tendo muita positividade, muita participação positiva do agronegócio nos últimos meses. Mas sabe o que aconteceu? A parte da safra do agronegócio ela terminou, então o agronegócio não contribuiu tanto. O que aconteceu? Fez ter uma queda muito intensa. Veio com números significativamente bem abaixo das projeções que o mercado estava fazendo. Vejam que diferença, né? Antes estava todo mundo... Nossa, meu Deus, que maravilha, que legal, o PIB está maravilhoso, o Brasil tá uma maravilha, o Brasil vai virar, como dizia o economista Robin Brooks, o Brasil vai virar uma Suíça das Américas. Agora está todo mundo, meu Deus, e agora? Uma queda de 2% no único mês? É para ficar preocupado? Não é para não ficar preocupado. Vamos analisar. Nesse mês de maio, a queda mais acentuada, não só do agronegócio, mas o varejo também. Tem gente que está falando assim, não... Essa queda de 2% foi só porque a agropecuária ela não participou muito. Então, daqui a pouco volta o agro, fica tudo maravilhoso. Não, peraí, não foi só o agro que não participou. Houve uma queda acentuada no varejo. O varejo caiu 1% num único mês, o que é muita coisa.
diante de uma previsão ou de uma expectativa que era de menos 0,3. Ele estava esperando cair 0,3, caiu 1, muito mais, tá? Então, isso aí teve uma participação muito grande. Esse obviamente, isso vai mostrar o quê? É um dado. Isso é bom ou é ruim? É muito ruim, porque confirma que a atividade do varejo está fraca, está enfraquecida. Só que, por outro lado, vão dizer que tem um lado bom, porque isso favorece o ciclo de queda da Selic, a taxa de juros. Por quê? A taxa de juros está lá no alto, 13,75% ao ano, e está todo mundo falando, abaixa essa taxa. Essa taxa não está deixando as pessoas comprarem no varejo, no crediário, parcelar uma televisão, parcelar ali um computador, um micro-ondas, um celular, uma geladeira, um fogão. Todo esse setor de varejo aí o pessoal está arrancando os cabelos. Você viu as grandes empresas de varejo que está acontecendo com elas, né? Além disso, setor de construção, o pessoal arrancando os cabelos. Peraí, as pessoas não estão comprando os imóveis parcelados porque o juros está muito alto. Então, isso é muito ruim. Mas, por outro lado, coloca uma pressão maior no Banco Central para que ele faça uma redução dessa taxa de juros, ok? E essa foi a leitura do mercado. O mercado está prevendo que esse dado de queda de 2% no único mês do PIB vai fazer com que os juros lá na frente comecem a cair, tanto que foi justamente isso que o mercado interpretou porque o mercado nessa segunda-feira abriu com queda de juros futuros. A previsão de juros para o futuro já estão contabilizando uma queda, tá? Agora, o PIB baixo significa o quê? Que a economia precisa de mais estímulo. Porque a nossa taxa de juros, como eu falei, está 3,75% ao ano, o que faz você comprar as coisas parceladas muito alto e faz você pegar dinheiro emprestado ficar muito caro também, e isso enxuga a economia, tira o dinheiro de circulação, tá? Então, o que acontece? A inflação, ela está num patamar assim mais reduzida, porque as empresas não estão conseguindo repassar muito os custos para o preço dos produtos, né? Porque quando repassa o preço, vamos supor, a empresa está gastando mais gasolina, o produto chega mais caro no supermercado. Só que quando o dono do supermercado ele vai aumentar um pouquinho o preço para compensar esse gasto maior, ele percebe uma queda na compra. Então ele está com dificuldade de conseguir repassar esse aumento de custo. Então, a inflação está com uma redução, porque as empresas não estão conseguindo repassar muito esse aumento de gasto. Então, essa atividade econômica mais minguada, ela traz um incentivo para que essa taxa de juros caia, né? Já agora, talvez para o mês que vem, já começa a falar sobre uma possibilidade de queda da taxa de juros em 0,25% ou 0,50%, tá? Então, de 13,75% passaria aí a ter uma queda. A conclusão também, aí que é a conclusão estranha. Essa é a parte que o pessoal não comentou muito, que é o outro lado da informação que eu vou trazer. O que é estranho aqui? A gente acabou de perceber que o Brasil está completamente dependente do agronegócio. Se o agro sai de cena, o Brasil vai para um buraco gigantesco. Olha a dependência que nós estamos do agro. O agro teve uma entre-safra, o PIB cai 2%. Então isso é muitíssimo complicado. Você não pode depender de tudo de um país, um único setor. Você não pode colocar todas as suas fichas numa única cesta, porque se essa cesta vai embora, você fica zerado. Então isso é muitíssimo preocupante, por um lado. Por outro lado, mostra a enorme importância do agronegócio para nós aqui hoje, ok? Então, o que a gente precisa fazer? É para ficar muito preocupado ou não? Infelizmente, a gente vai precisar aguardar para ver se os juros vão cair no mês que vem. Tá? Porque se os juros caírem no mês que vem, traz um estímulo para a economia. Tá? Os juros futuros já abriram em queda, então o mercado está contabilizando que os juros vai cair daqui para frente. Isso quer dizer o quê? A economia está desaquecida e ela precisa de estímulo. Qual que é o estímulo? Queda dos juros. Tá? Agora, para alguns analistas, essa mudança de cenário, com a possibilidade de queda da taxa de juros, isso traz aí algumas oportunidades, tá? Algumas possibilidades. Por isso que, por um lado, tem gente que está otimista. Traz possibilidade interessante para alguns setores que acabam se valorizando. Por exemplo, os fundos imobiliários de tijolos. Isso porque o setor de construção ele fica aquecido com juros menores, possibilitando a compra de imóveis pagando parcelado. O fundo imobiliário de tijolo, o que é isso? É um tipo de fundo imobiliário que investe o seu patrimônio lá diretamente nos imóveis. Esses imóveis podem estar em zonas urbanas ou zonas rurais, pode ser imóvel comercial, pode
ser residencial e tal, tá? Só que aí é mais comum ser comercial do que residencial nos fundos imobiliários. Agora, toda vez que essa curva de juros ela cai, tem outro setor também que acaba ficando valorizado, que são as small caps. O que é small cap para você que não está acostumado com essa terminologia? Small cap são as ações de empresas que têm uma capacidade de mercado ali menor do que as tradicionais grandes empresas das bolsas de valores, que são chamadas de blue chips. Então, as blue chips são as empresas grandonas, small caps são as empresas menores. Alguns especialistas consideram que as small caps são empresas que têm ali um valor de mercado entre 300 milhões e 2 bilhões. Acima disso é blue chips, tá? Então as small caps acabam atraindo muitos investidores porque elas vão oferecer uma maior possibilidade de crescimento em comparação às outras blue chips que já estão consolidadas, tá? Então as small caps ficam atrativas nesse sentido. Apesar delas possuírem menor capitalização de mercado e menor liquidez, essas características muitas vezes acabam sendo vantajosas, né? Especialistas, por exemplo, estão dizendo que essa queda de 2% no PIB num único mês não deve ser vista como o fim do mundo. Isso porque esse processo de queda do PIB está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro o PIB está fraco, está crescendo quase nada, está andando de lado, está meio nulo. E essa queda no Brasil, alguns mais otimistas dizem que ela acontece apenas num mês específico. Porque eles vão dizer que tem dois motivos para não ficar preocupado. Primeiro, no acumulado do ano, o PIB ainda é positivo, comparando com o ano anterior, a gente ainda está bem. O negócio só vai ficar, e aí é a minha opinião e de muitos especialistas, o negócio só vai ficar estranho se essa tendência se mantiver até durante esse semestre todo, até o fim do ano. Essa abertura de possibilidade para a queda do PIB abre também possibilidade de valorização da bolsa, né? Porque se você tem juros menores, os caras estão ganhando menos dinheiro na renda fixa com a taxa Selic, eles procuram oportunidades de juros mais altos e oportunidades maiores de ganho na bolsa de valores. Pode ser que a gente veja uma valorização da bolsa nos próximos dias, mas pode ser que isso seja sinal de algo mais sinistro na infraestrutura, algo que está por trás. E eu fiquei preocupado com isso, eu acho que a gente pode ter um problema. Quem está certo? Isso é sinal de problema ou não é motivo de preocupação? É difícil falar agora, a gente vai ter que esperar para ver se essa queda de PIB ela vai continuar. Se continuar, aí o negócio deu uma complicada bem estranha. E você, o que você acha? Dê sua opinião aqui embaixo nos comentários. Forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas que tem que é bom. Fica o convite para adquirir o 90 Segundos para o Apocalipse, o Grande Reset, Ordem Internacional Nova, meu novo livro, Editora Vide, um livrão grandão, maravilhoso, edição prestigiosa, conteúdo que você não vai ver em outro lugar. Aproveite, 26% de desconto, segundo link aqui embaixo, primeiro link, Manual 2023. Venha estudar conosco. Um abraço, obrigado pela audiência, valeu!